Reconheça, transforme e avance. Bom dia, memorável. Enfim, estamos chegando à reta final de um ano que nos transformamos. E se pararmos para perceber, para pensar, para refletir, esse momento dentro de cada ano acaba se tornando único. O mundo parece que desacelera um pouco, mas ainda assim dentro de cada um de nós pode existir um turbilhão de reflexões começando a emergir. Olhamos para trás e percebemos que aquele janeiro, cheio de promessas e ações, se desdobrou em histórias que nos moldaram. Mas e aí? Como essas experiências te transformaram? Como você se transformou com as suas percepções, com as suas decisões, com as suas ações e experiências que teve no decorrer de mais esse ano? Que bom que estamos quase finalizando mais um ano. Que presente maravilhoso é a vida, independente do que aconteceu, independente de tudo, estamos vivos. E precisamos ter em mente que nenhuma transformação acontece apenas em momentos grandiosos ou marcados por conquistas evidentes. A verdadeira transformação pode estar nos detalhes, nas pequenas decisões e ações cotidianas, nas vezes em que você escolheu, que você decidiu seguir em frente, apesar dos desafios, dos problemas, apesar dos pesares, mesmo sem ter certeza ou clareza do que estaria à sua frente. É na soma dos desafios diários, dos momentos bons, dos momentos que não foram tão bons, das pausas inesperadas, das gripes que alguns de nós tivemos, das dengues que alguns de nós pegamos, das perdas, dos ganhos e até mesmo das lágrimas que também moldaram quem somos e quem nos tornamos. Pense em uma pedra sendo lapidada. O processo dela ali, ele pode ser áspero, demorado, às vezes até doloroso. Mas é esse atrito que vai revelar a sua forma mais bela. E o mesmo acontece com você, comigo, com a gente. Cada experiência desse ano boa, difícil, foi uma parte do processo de lapidação que revelou as suas mais novas formas e facetas. Procure se lembrar daquele dia em que talvez pensou que não conseguiria avançar, mas avançou. Aquele dia que pensou em desistir, mas não desistiu. Ou aquela escolha que parecia pequena aos olhos de outros, até mesmo aos seus próprios olhos, mas que pode ter desencadeado mudanças intensas, mudanças imensas. Ou mesmo aquela escolha ou decisão que não foi das melhores, mas lhe trouxe aprendizados importantes que talvez de outra forma, de outra maneira você não teria adquirido. Talvez você tenha enfrentado um momento de incerteza no trabalho, dificuldades familiares ou até mesmo questões de saúde. Mas mesmo nesses momentos, você avançou. Você não desistiu. Cada passo conta. Cada movimento conta. E é a soma desses passos, desses movimentos que a transformação acontece, que a transformação vai acontecendo. É como uma plantinha que vai crescendo em meio a uma calçada de concreto. No princípio ali parece até mesmo impossível que algo tão frágil possa romper algo tão rígido. Mas aos poucos a plantinha encontra ali pequenas fissuras. Ela aproveita um pouco da luz do sol, ela aproveita um pouco da água que escorre e chega até ela.
ela não desiste. E com o tempo, as suas raízes vão se tornando cada vez mais fortes. E querendo ou não, o concreto ele começa a ceder. E podemos dizer que você é como essa plantinha. Os desafios ao seu redor podem parecer intransponíveis, mas a sua resiliência, a sua consistência tem o poder de abrir caminhos onde antes talvez só haviam barreiras. Não é sobre a força que você tem agora, mas sobre o compromisso de continuar crescendo, mesmo em condições adversas. Agora pare, pense e reflita aí por um momento. Olhando para o seu ano, esse ano ele lhe trouxe algumas surpresas? Talvez sim para alguns, para outros, talvez não. Trouxe algumas mudanças drásticas? E mais uma vez, para alguns talvez sim, para outros talvez não. Independente da sua conclusão, da sua resposta, se parar para pensar, o que importa no final das contas não é exatamente o que aconteceu, as surpresas que esse ano lhe trouxe, ou as mudanças drásticas que ele pode ter lhe trazido, mas sim o que você fez com o que aconteceu. Problemas, desafios e oportunidades vão aparecer, vão acontecer, mas o grande diferencial é o que você vai fazer quando estiver diante de um problema, quando estiver diante de um desafio, quando estiver diante de uma oportunidade. Qual será a sua postura? Qual tem sido a sua postura? Qual será a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude? E para a gente aqui transformar conhecimento em sabedoria, eu quero te propor um desafio. Faça uma lista com 3 itens. Exato, 3. Eu quero que você faça uma lista de problemas, uma lista de desafios e uma lista de oportunidades que aconteceram, que apareceram no seu ano de 2024. Coloca aí todos os problemas que você lembrar na parte de problemas e faça isso também com os desafios e as oportunidades. Talvez alguns possam pensar, mas peraí, problema e desafio não é mais ou menos a mesma coisa? Não é bem assim. Só para a gente entender aqui, podemos dizer que a diferença entre problemas e desafios está na forma ou na maneira como a enfrentamos ou como os enfrentamos. Os problemas, eles são situações que enxergamos como obstáculos, algo que nos trava ou nos bloqueia o caminho. Então os problemas talvez tenham nos bloqueado ou nos travado. Já os desafios, podemos dizer que são como oportunidades de crescimento. Olha que interessante. Situações que, apesar de difíceis, nos convidam a superar limites, aprender algo novo e nos tornarmos cada vez mais fortes, mais resilientes. Um problema nos paralisa. Um desafio nos impulsiona. Uma grande mudança acontece quando você decide olhar para o problema como um desafio a ser vencido, transformando a dificuldade em uma chance de evolução, em uma chance de crescimento. Afinal, o que define o impacto de algo em sua vida não é o que lhe acontece, mas é a maneira como você escolhe ou decide reagir a isso. Um desafio pode se tornar uma oportunidade dependendo da nossa atitude, da nossa postura diante da situação. Então, entendendo agora a diferença entre desafios e problemas, e voltando aqui para a nossa lista, depois que você separar aí a lista, eu gostaria que você reconhecesse o que aprendeu sobre você mesmo, sobre si mesmo, sobre si mesma. Quais forças você descobriu que tinha ou que tem?
O que você viu que pode deixar para trás? Porque talvez já não te sirva mais. E aí vai listando. Depois que você fizer a lista, anote ali pelo menos 3 coisas que te fizeram crescer. Mesmo que à primeira vista pareciam problemas. Mesmo que à primeira vista parecessem desafios. Depois você vai revisar aí os seus objetivos. O que ainda faz sentido levar para o próximo ano? Lembra do exercício que a gente fez no penúltimo encontro? Dá uma olhada nele. E aí você vai avaliá-lo. O que precisa ser ajustado ou deixado de lado. E mais uma vez aprenda a celebrar as suas pequenas e grandes vitórias. Nem tudo precisa ser grandioso. Lembre-se também das pequenas vitórias. Às vezes, sobreviver a um dia difícil já é uma vitória digna de comemoração, digna de celebração. Por que não sobrevivemos a um dia insuportável? Estamos aqui. Por que não celebrar? Crie um hábito de encerramento. Esse é um próximo passo. Pode ser uma caminhada ao ar livre, uma meditação, uma reflexão, um momento de reflexão. Use esse tempo para simbolizar o fim deste ciclo e a preparação para o próximo. Então, essa é uma dica de ouro, um hábito de encerramento para que o seu cérebro entenda: opa, acabei de encerrar mais um ciclo. Que bom! Talvez esse ciclo tenha lhe trazido aprendizados ou talvez tenha lhe trazido lembranças, memórias. Mas procure criar esse hábito de encerramento. Entenda que finalizar um ano não é apenas fechar mais um ciclo no calendário. É abraçar a oportunidade de se renovar. É sobre considerar o quão longe você chegou, o quão longe você foi, mesmo quando o caminho parecia incerto e confuso. É como chegar ao final de um capítulo importante, com as suas marcas e lições. E como em qualquer boa história, é a transformação que te prepara para o próximo ciclo, para o próximo nível. O ano pode estar terminando, mas a jornada continua e cada etapa encerrada abre espaço para o novo. Essa reta final não é sobre apenas encerrar mais um ciclo. É sobre reconhecer a estrada que percorremos, o que deixamos pelo caminho e o que vamos levar para o próximo capítulo, para o próximo nível. Respire fundo, celebre as suas vitórias, mesmo as mais discretas, e leve consigo tudo o que te fortaleceu. O fim de um ano não é apenas o começo de novas oportunidades. Não importa se foi leve ou pesado, se veio com surpresas ou mudanças drásticas. Ele deixa a sua marca, ele deixou as suas marcas, mas ele também te deu a chance, a oportunidade de escrever novos capítulos, que muitos, infelizmente, não tiveram. Muitos não escreveram novos capítulos nesse ano de 2024. Já agradeceu por isso? Por ter tido a oportunidade de escrever novos capítulos? O ano, ele pode estar terminando, mas a sua transformação não. A sua transformação continua. Não é apenas sobre o que passou, mas sobre o que você escolhe e decide plantar ou fazer daqui para frente. Agora é hora de considerar quem você se tornou, comemorar, celebrar as suas pequenas e grandes vitórias e se preparar para o próximo capítulo, para o próximo nível, com determinação, com resiliência. O que você escolher plantar hoje será a sua colheita de amanhã. Por isso que a sua próxima decisão
Reflita a pessoa que você quer se tornar, ou mesmo a pessoa que você já se tornou. Vamos para a vida? Juntos, criando um futuro transformador? Bora lá? Criar, apreciar e colecionar memórias que valem a pena serem lembradas e relembradas e celebradas. Que o seu dia de hoje seja um marco de transformação, repleto de gratidão, leveza e renovação. Beijo grande no seu coração e até o próximo impulso.